Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre a expectativa de mais um clássico Repar na história do futebol. Será que o Clube do Remo é realmente amplo favorito para esse jogo? Será que o histórico do Repar, quando existe essa diferença, dá para a gente confiar que um time é realmente amplo favorito? Nós vamos conversar sobre isso com vocês neste conteúdo. Também quero falar sobre um retorno importante aí para o time do Clube do Remo, que o técnico Juan Carlos Osório poderá contar para o clássico de domingo. Também vamos conversar sobre a arbitragem que está definida para este confronto e sobre os ingressos que estão praticamente esgotados do lado A, e o Fenômeno Azul vai fazer mais uma festa histórica no Colosso do Bengola. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes para este vídeo, pessoal, é de 1.200. 1.200 likes é a meta de likes para esse conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, quero conversar com vocês a respeito da venda dos ingressos para o Clássico Repar do próximo domingo. Até esse momento aqui que eu tô gravando, 7h40 da noite, eu entrei aqui no site tixi.com e só tem ingressos, pessoal, de cadeira lá do A à disposição, tá? Só esse ingresso que vai estar na promoção até amanhã, no valor de R$140. Se tiver no dia do jogo, vai estar custando 160. Por enquanto, as arquibancadas estão esgotadas. Caso tenha aí um lote extra, o Clube do Remo vai colocar à disposição, dependendo do check-in, dos sócios torcedores e tudo mais. Sempre sobra, né? Uma remessa a mais, um lote a mais aí que o Clube do Remo lança. Então, se tiver essa disponibilidade, o clube vai colocar à venda para o Fenômeno Azul. De vez em quando abre lote extra no site e a galera compra imediatamente. As gratuidades foram distribuídas hoje no site tixi.com, assim como também as meias entradas. E o Remo, inclusive, lançou um vídeo agora há pouco nas redes sociais explicando, né, que aquela promoção do jogo do Mirassol, que o ingresso vai chegar no e-mail para vocês para o Repar, só é válido para os ingressos que estavam sendo vendidos, ingressos avulsos no valor ali de R$100. Sócio proprietário e remido que tinha direito a esses ingressos, meia entrada e gratuidade, obviamente, não entram nessa contagem. Então, todo mundo que comprou na promoção ali de R$100 para os 2 jogos vai receber o segundo ingresso no e-mail cadastrado, e o Remo vai estar enviando hoje, amanhã, enfim, até a hora do jogo, todo mundo vai receber esse ingresso com certeza. Bom, agora eu queria conversar com vocês sobre a arbitragem para esse Repar que está definida, tá, pessoal? O árbitro central será o pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima, FIFA Pernambuco. Ele é um árbitro aí dos que mais apitam jogos hoje na elite do futebol brasileiro. É um árbitro que, inclusive, apitou ano passado o segundo jogo da final, em que o Paysandu venceu por 1-0 e o Remo foi campeão nos pênaltis, naquele Repar que choveu pra caramba em Belém, né? E vai apitar pela segunda vez o maior clássico da Amazônia, a arbitragem toda a FIFA para esse jogo, inclusive, né, o Paysandu aí está reclamando bastante da arbitragem do jogo contra a Tuna, de que, segundo o Paysandu, não teria sido pênalti ali no jogador da Tuna, e depois o Paulo Rangel converteu. Então o Paysandu, junto com o Clube do Remo, né, até pela importância do jogo que a gente sabe, solicitaram a arbitragem FIFA para esse confronto. Os árbitros assistentes, serão o Rodrigo Figueiredo, Henrique Corrêa do Rio de Janeiro e o Luanderson Lima dos Santos da Bahia, tá? Eles também são árbitros FIFA, e a Gleica Oliveira Pinheiro será a quarta árbitra também, ela é FIFA. E o árbitro de vídeo será Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, também integrante do quadro internacional da FIFA, né? O árbitro FIFA, o quarteto de arbitragem, o quinteto contando com VAR, tudo FIFA para esse clássico aí do próximo domingo. Bom, galera, hoje, segundo o repórter Paulo Cacheado, né, o lateral esquerdo Sávio
está liberado pelo departamento médico, pelo NASP, e estará à disposição, caso o Osório queira contar com ele para o clássico de domingo, né? O Sávio, jogador experiente, jogador que já trabalha no Clube do Remo desde 2024, né? Atleta do Clube do Remo desde 2024, e jogou o Repá ali do ano passado. Foi, inclusive, importante naquele primeiro jogo, quando marcou aquele gol de falta. Na Série B também enfrentou o rival, teve até uma provocação ali, né? Onde ele disse na ESPN que o Remo era o dono do Mangueirão. Aí naquele dia o Paysandu venceu, né, o Repá depois, no primeiro turno, mas no segundo turno o Remo venceu o Repá por 3-2 e o Sávio esteve em campo, sai no intervalo, se não me engano, para a entrada do Jorge, né? E o Remo vence aquele Repá histórico por 3-2. E o Leão Azul depois confirmaria o acesso para a Série A. Então o Sávio, recuperado de lesão, é uma opção aí para o técnico Juan Carlos Osório, que tem utilizado, pelo menos nos jogos mais importantes, né? Como foi lá em Salvador com Vitória e também contra o Mirassol, os zagueiros ali pelo lado esquerdo, como foi o Kaique no último clássico, e o Léo Andrade também, que chegou a jogar ali quando o Remo fez uma espécie de linha de 3, né? Com o João Lucas, o Marlon e o Léo Andrade fechou pelo lado esquerdo, e o Osório já explicou aí essas, entre aspas, improvisações quando ele coloca zagueiro pelo lado esquerdo do campo. Bom, o Remo deve ter uma mescla de atletas, tanto do time que está jogando a Série A, quanto do time também que está jogando o Parazão. Lembrando, o Remo viaja terça-feira para Belo Horizonte, porque quarta enfrenta o Atlético Mineiro. Então, não tem como também o Remo colocar força máxima nesse jogo, porque sabe que tem um jogo difícil pra caramba, uma pedreira lá em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro. Então a parte física, claro, do elenco e o time principal tem que ser preservado, mas o Remo sim vai colocar jogadores desse time principal mesclado com o time que vem jogando o Campeonato Paraense. Então, obviamente que o time na cabeça do Osório vai ser definido no dia do jogo, não dá para cravar nada em relação à equipe que vai iniciar a partida do próximo domingo. Bom, aí a gente fica lendo, né, e escutando, vendo vídeo de várias plataformas, rádio, canais, páginas, galera meio que jogando a responsabilidade de um para cima do outro, né? Alguns remistas mais empolgados, dizendo que o Remo é sim favorito pelo momento, tá na Série A. Galera do Paysandu dizendo que a gente é realmente favorito. Gente da imprensa colocando o Remo como favorito. Mas eu queria fazer aqui uma espécie de recordação com vocês desses momentos que a gente observou no Clássico Repá, onde um estava pelo menos 2 divisões acima, né? Eu vou lembrar aqui de 2005, quando o Paysandu ele estava na Série A e o Clube do Remo estava na Série C, né? Aquele time que o Remo montou que depois acabou sendo campeão brasileiro. E o Paysandu na Série A depois acabou sendo rebaixado para a Série B. Depois as equipes se encontraram na segunda divisão. Naquele ano tivemos 4 repás. 2 vitórias do Paysandu apertadas por 1-0 e 2-1 e 2 empates que depois culminaram em decisões por pênalti e o Paysandu foi campeão paraense naquele ano. Mas foram clássicos muito equilibrados, pessoal. Muito equilibrados porque o time do Remo tinha jogadores muito qualificados. Tinha Geraldo, tinha o Jean, tinha Serginho, tinha Sérgio e Magrão na zaga. O goleiro era o Cristiano, né? Que muita gente não gosta do Cristiano, mas é um goleiro que iniciou 2005 por aqui, depois foi dispensado, depois de fazer algumas besteiras, né? Mas era um time bom do Clube do Remo, um time competitivo, né? E que terminou como vice-campeonato. Depois teve um tempo, um hiato ali até o início da série C, onde o Roberval Davino chegou com aquele time que o Valtinho, né? O Walter Lima montou, e o Remo acabou campeão brasileiro da Série C de 2005. Já o rival tinha um elenco lá com o Robigol, o Sandro, né? Acho que o Wanderson jogava também no Paysandu, o goleiro era o Ronaldo, e depois acabou sendo rebaixado. Então, faz 21 anos que nessa diferença de uma primeira divisão para a Série C, que não tinha a diferença tão grande no Clássico Repá. Porque depois, em anos posteriores, teve diferença do Paysandu na B, o Remo na D, o Paysandu na B e o Remo na C, o Remo na B e o Paysandu na C. Então, sempre teve, né, essa diferença, mas assim, em termos discrepantes, foi 2005. E mesmo assim, o Remo teve um time muito equilibrado com o Paysandu naquele ano. Agora, o que eu queria fazer de exercício com vocês aqui nesse vídeo. O primeiro passo para você ganhar, entre aspas, um clássico
fácil. A gente sabe que Repá nunca é fácil, porque tem toda uma atmosfera externa que pode influenciar assim no jogo. Porque tem jogador que nunca disputou clássico, que às vezes vê o estádio cheio e, sabe, pilha com o jogo, não consegue render, fica nervoso, e outros que se transformam, arrebentam, colocam a bola debaixo do braço e resolvem o jogo. Então, a grande diferença de um Repá, quando você tem um elenco bem qualificado e o outro elenco que está em formação, jogadores sub-20, né, que está aí no momento de desconfiança do torcedor, como é que está o rival também, o primeiro passo é você entender a importância do Repá. Se você menosprezar o Repá, se você desdenhar do adversário e não entender que esse clássico é diferenciado, você já começa com uma desvantagem. Porque às vezes, um jogador, por exemplo, do rival, ele fica vendo esses vídeos aí de imprensa, né, falando que o Remo vai golear, que o Remo vai dar de 8-0, 9-0. Eles pegam esses vídeos e se motivam. E tentam amarrar o jogo com falta, tentativa de bola parada, no contra-ataque. São estratégias que os caras usam, gente. E no futebol vocês sabem que isso é importante. Já do lado do clube do Remo, o Remo tem que entender que ele tem um elenco qualificado pra caramba e entender o que é o Repá. E qual é a melhor maneira de você entender o que é o Repá? Você jogando sério. Você jogando pra valer desde os primeiros minutos, sem deixar, claro, de ser organizado. E o lado bom disso tudo é que a gente tem sim um treinador que é experiente e que já disputou vários clássicos pelo mundo, né? O Osório treinou várias equipes e com certeza já está ciente com o que a diretoria passou para ele, torcedores passaram para ele, imprensa passou para ele, do que é o Repá. Então esse é o grande passo para você vencer um jogo como esse. É você entender a importância do clássico Repá, mesmo com diferença de elenco gigante, com diferença de orçamento gigante. Se você não entender o que é o jogo, você sai em desvantagem e o teu adversário pode usar isso como combustível para vencer. Então o clube do Remo precisa jogar sério, organizado. Lembrando, no primeiro tempo contra o Mirassol, amassou o Mirassol, fez 2, podia fazer 3. Só não venceu o jogo pelas circunstâncias que a gente já sabe. E pegar esse histórico dos clássicos Repás, porque a gente viu o Remo em Série D e Série C dar trabalho pro rival, inclusive ser campeão em cima do rival, quando o rival tinha um time melhor que a gente e o Remo só com jogadores do Sub-20 conseguiu golear e ser campeão. E na época também que o rival era da Série A gente nascer, nós conseguimos fazer clássicos equilibrados e rival ganhando detalhe, como foi em 2005, ganhando nos pênaltis. Então o Repá vai ser sempre um clássico equilibrado. Se você pensar o contrário, você simplesmente não entende o que é o clássico mais jogado do mundo do futebol. Então, pessoal, esse é o meu pensamento para esse Repá. Claro, nós vamos estar na arquibancada, nós vamos estar no Colosso do Bengola apoiando, casa cheia, deve ter mosaico, alguma festa especial aí que o Fenômeno Azul está preparando, a torcida maior do Norte deve anunciar qual será a festa. Fora de campo, o torcedor vai fazer a parte dele, e dentro de campo, claro, o Clube do Remo vai demonstrar para classificar e para dar moral, mais do que nunca, para esse time se desenvolver e pensar principalmente na elite do futebol brasileiro. É isso, meus amigos, mais do que nunca eu peço que você deixe o like, que você verifique aqui a inscrição do canal, hype o conteúdo, comente os assuntos do vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!